Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos comentar parte de um broadcast da Torre de Vigia que foi lançado agora em novembro. Esse broadcast, esta parte que nós vamos comentar aqui, ela fala sobre a questão da desassociação, sobre a questão da dissociação e do ostracismo que a Torre de Vigia obriga as Testemunhas de Jeová a aplicar, mesmo contra parentes, mesmo contra o próprio filho. É exatamente sobre isso que fala esta parte do broadcast, ok? Quando um jovem não quer mais ser testemunha de Jeová, o que acontece com ele? Quais são as regras impostas pela sociedade Torre de Vigia a todas as famílias testemunhas de Jeová? Bom, nós vamos ver parte desse broadcast e eu irei comentar para que você entenda, você que ainda não é testemunha de Jeová, entenda claramente o que está ocorrendo, ok? Então vamos lá. É muito difícil quando um amigo ou alguém da família abandona a verdade. Pode ser uma verdadeira prova para a nossa própria fé quando isso acontece. Bom, note aqui que ele diz que quando alguém abandona a verdade, isso é uma prova de fé para os que continuam testemunhando de Jeová, se tratando de família, não é? Agora vejam o que ele quer dizer com abandonar a verdade. As testemunhas de Jeová, elas entendem que elas têm a verdade, que o conjunto de doutrinas delas é a verdade. Então, se alguém sai da organização Torre de Vigia, não aceita estas doutrinas, então ela abandonou a verdade. Agora tem um problema. Nós podemos dizer que as Testemunhas de Jeová, como organização, como grupo, têm abandonado a verdade, muitas vezes durante a sua existência, porque as verdades que elas ensinavam décadas atrás, hoje já não ensinam mais. E se alguém tentar ensinar estas verdades antigas, poderá ser expulsa por apostasia. Então vemos aí já uma contradição absurda nesta declaração. Vamos continuar acompanhando. Veja este vídeo e preste atenção em como Gabriela, a mãe, conseguiu defender a verdade por permanecer leal a Jeová. Meu nome é Gabriela. Eu e o Beto sempre gostamos de ir nas reuniões. Mas, ultimamente tem sido difícil. Alguma coisa estava faltando. Nosso filho. Observe aí que nas reuniões o casal de testemunhas de Jeová não tem mais a companhia do seu filho. Daqui a pouquinho aí vocês vão ver o que aconteceu com eles. Agora no momento aí está mostrando a tristeza da mãe, ok? Porque ela não tem mais a companhia do seu filho. O que será que aconteceu com este jovem? Parecia que eu estava vendo um filme de outra família. Filho! E aí, rapazinho? Onde é que você passou a noite? Onde você estava? Observe na aparência do jovem, está com um cordão no pescoço. Então esta aparência que eles colocam aí para o jovem quer dizer que ele se virou para as coisas do mundo. Então o jovem não está mais interessado na religião dos pais, não quer mais ser testemunha de Jeová. Ele foi criado como uma testemunha de Jeová, mas ao chegar à idade adulta, ele não quer mais saber, né? Então há um conflito familiar. Os pais não aceitam que ele não seja testemunha de Jeová e ele não aceita mais ser testemunha de Jeová. Então há um conflito. Durante todo o tempo a família está em conflito, porque há uma divisão religiosa dentro da própria casa. Amigos, fica tranquilo. Os pais querem fazer o estudo em família, considerar publicações da Torre de Vigia,
considerar as escrituras a base dessas publicações, mas o filho não tem interesse, ele não quer mais. Ele fala para os pais, olha, não tem interesse, não quero. Aí os pais tentam obrigá-lo, mas observam que ele não tem mais nenhum interesse, né? Vamos ver. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com a gente. Notem aí que o rapaz está escrevendo uma carta depois que ele brigou com seus pais. Houve uma briga anterior, não é? Esta aí é a famosa carta de dissociação. O jovem encheu tanto o saco, ele não aguenta mais a pressão dos pais, ele não quer mais ser testemunha de Jeová. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma carta de dissociação, e esta carta vai ser entregue para os anciãos da congregação. Mas só que ter um filho ex-testemunha de Jeová é um dos maiores pesadelos que uma família desta organização religiosa pode ter. É como perder uma pessoa na morte. Vamos verificar o desenrolar, a reação dos pais. Como você observa aqui, o filho foi embora, porque o pai, ele disse para ele, olha, se você não quer mais ser testemunha de Jeová, você vai ter que decidir, você vai ter que sair de casa, eu não vou aceitar uma apóstata aqui em casa, uma pessoa que não quer mais servir a Jeová. Entenda servir a Jeová como? Sendo membro da organização das testemunhas de Jeová. É isso que é servir a Jeová. Servir a torre de vigia, servir a organização do corpo governante é o mesmo que servir a Jeová. Então o pai diz para o filho, não quer mais servir a Jeová? Então você tem que sair de casa. Você não quer mais ser testemunha de Jeová? Escreva uma carta de dissociação e saia de casa. Nós não podemos aceitar você aqui. É isso que acontece. Então o jovem pressionado, ele fez exatamente isso. É a única saída. Agora temos um anúncio que será feito pelo nosso irmão José Luiz. O nosso filho Levi não era mais testemunha de Jeová. Observem aí. Como vocês notaram, existe um anúncio no salão do rei. O presidente ou o coordenador sobe à tribuna e diz, olha, o irmão fulano não é mais testemunho de Jeová. Só que é o seguinte, as pessoas não sabem o que aconteceu, por que esta pessoa não é mais testemunha de Jeová. A maioria das pessoas pensam que o jovem aí deste filme, ele cometeu imoralidade sexual, cometeu um pecado grave, foi expulso. Alguns amigos da família sabem, outros não. E basicamente é assim que acontece, não é? Ninguém informa. O jovem saiu porque ele não quer mais ser testemunho de Jeová, ele não concorda mais com as doutrinas, ele descobriu os erros, ele não quer mais compactuar com isso. Mas a congregação, ela não sabe disso. Isso é oculto, né? Que Levi de Oliveira não é mais testemunha de Jeová. Os anciãos e irmãos da congregação foram tão bons com a gente, nos ajudaram muito. Então veja, ela diz aí que os anciãos e irmãos foram muito bonzinhos com eles, né? Mas agora, se a família não seguisse as regras da organização Torre de Vigia, aí a coisa ia complicar para eles, né? Eles iriam ser mal vistos na congregação. O pai, talvez um ancião ou um servo ministerial, não sei, ia perder os privilégios. A mãe, se era pioneira, ia perder os privilégios. Muitos deles viram Levi crescer, fazer a sua primeira parte, se batizar. Observe esta cena. O pai, ele começa a se lembrar do tempo em que se divertia com o filho, o tempo em que se relacionava com ele,
Porque é assim que acontece em uma família de testemunhas de Jeová, quando um sai da organização, sai da religião. Mesmo que seja o próprio filho, eles não falam mais com a pessoa. Ele não pode vir mais visitar os pais, eles não podem mais se encontrar. Então, é por isso que o pai ele fica lembrando-se da época em que se relacionava normalmente com seus filhos, com seu filho, brincava, né? É terrível, né? Mas vamos ver na sequência. Eu estava tão dividida. Eu estava chateada com Levi por deixar Jeová, mas eu estava mais chateada ainda comigo mesma. O que será que a gente fez de errado? Como você observou, ela está chateada com o filho porque ele abandonou Jeová. Mas será que abandonar Jeová é sair de uma organização religiosa? Eles dizem que voltar para Jeová é voltar para a organização. Mas será que voltar para Deus é algo externo? Será que voltar para Deus não seria algo interno, algo que acontece no coração da pessoa? Quando alguém abandona uma atitude egoísta, abandona um caminho mau e decide fazer as coisas certas, decide agradar a Deus, então é isso que é voltar para Jeová. Mas a Sociedade Torre de Vigia, ela incute nos seus membros que abandonar a religião deles é abandonar a Jeová. E voltar para a religião deles é voltar para Jeová. Nada tão falso. E ainda incutem nos pais que se o filho sai da organização, talvez eles fizeram algo errado. Talvez eles não ensinaram corretamente os caminhos de Jeová para os filhos. E cada vez mais, os jovens testemunhas de Jeová abandonam a organização da Torre de Vigia depois de descobrir os seus erros e enganos. E muitas famílias estão sendo desfeitas, estão acabando. E o sofrimento de uma mãe, principalmente, é muito grande. Eu ficava me perguntando como ele estava. Será que ele estava bem? Foram semanas difíceis, mas daí piorou. Eu sabia que a Bíblia diz para parar de ter convivência com qualquer um que não vive. Notaram? O filho, ele liga para a mãe. Só que a mãe, ela lembra de uma regra da Sociedade Torre de Vigia, de que não deve falar com um parente desassociado, nem através de e-mails ou por meios eletrônicos, como atendendo uma mensagem de um celular. Então ela observa a mensagem do filho pelo celular e ela não vai responder, ela não vai atender, por causa desta regra que a Sociedade Torre de Vigia impõe aos seus servos, de não falar com desassociados, quer pessoalmente, quer por outros meios, como por um celular. Agora imagina se o filho estivesse ligando para a mãe ou o pai em uma situação de emergência, talvez estivesse enviando uma mensagem por causa de um acidente, ou porque foi levado ao hospital às pressas. E aí? Esta regra é uma regra desarrazoada e ela é absurda, ela não tem base na Bíblia. Vive de acordo com os padrões cristãos. Mas eu nunca imaginei que esse texto um dia ia se aplicar a mim. À noite, na reunião, um irmão falou sobre o exemplo dos filhos de Corá. Jeová confirmou que ele estava usando Moisés para liderar o povo, não Corá.
Sociedade Torre de Vigia é mestre em manipular as escrituras, manipular eventos do passado e fazer uma aplicação falsa, uma aplicação errada. Segundo a Sociedade Torre de Vigia, eles se consideram Moisés moderno. E se a pessoa ela discorda deles, do corpo governante, da Torre de Vigia, ele é considerado um apóstata, ele é considerado um Corá, porque ele está indo contra o designado de Deus, o Moisés moderno. Agora vejam como é falsa esta declaração. Moisés, ele foi realmente designado por Deus, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Ninguém negava as credenciais de Moisés, nem mesmo Corá naquela ocasião. Mas e a Torre de Vigia? Tem ela provado que é realmente um designado por Deus? Será que ela é mesmo representante de Deus na terra? Todas as supostas provas que apresentam são criadas por eles mesmos, pelos membros do corpo governante. Então, comparar a liderança eclesiástica da Torre de Vigia com Moisés é um absurdo, é uma falácia. Quando mandaram as pessoas se afastarem das tendas dos rebeldes, o que os filhos de Corá fariam? Colocariam a lealdade à sua família acima da lealdade a Jeová? Olha aí o golpe, onde eles querem chegar. Eles dizem, será que os filhos de Corá, eles iriam colocar a lealdade a Jeová acima da lealdade ao pai deles? Ou não? Ou será que iam ficar do lado de Corá? Aí eles procuram trazer uma aplicação muito falsa para esta circunstância apresentada no vídeo. Então a ideia é fazer com que esta mulher se identifique com um dos filhos de Corá. Veja, Corá, ele era um apóstata realmente. Ele havia ido contra as leis de Moisés, genuíno, designado por Jeová. Ao contrário do corpo governante, que nunca foi designado por Deus coisa nenhuma. Isso vai induzir a mulher a raciocinar que rejeitar o seu filho é apoiar a Jeová, é imitar o gesto dos filhos de Corá, indo contra o seu próprio pai para ficar do lado de Moisés, quer dizer, do lado de Jeová. Então, rejeitar o próprio filho para apoiar as regras da Torre de Vigia é ficar do lado da organização e é ficar do lado de Jeová. Observaram aí como são diabolicamente espertos os líderes da Torre de Vigia. A Bíblia nos diz que os filhos de Corá continuaram leais a Jeová e foram abençoados por isso. Naquela noite, depois da reunião, contei para o Beto que recebi uma mensagem do Levi. Abri meu coração a ele. Disse que eu sentia muita falta do Levi, mas também que eu queria ser leal a Jeová, como os filhos de Corá. O Beto admitiu que ele também estava lutando com sentimentos parecidos com os meus. Mas daí ele disse uma coisa que eu não tinha pensado. Note aí, agora o pai, que provavelmente é um líder da congregação, tem privilégios aí, não está nem aí. O filho foi expulso de casa, ele quer mesmo é obedecer às regras da Torre de Vigia. Não importa se amanhã isso mude, mas pelo que parece está piorando a cada dia, Agora estão expulsando os filhos de casa e orientando os pais a esquecê-los, Porque se o filho não quiser voltar mais, então vai continuar do jeito que está. O pai não vai falar mais com o filho, a mãe vai perder o seu filho e acabou. Mas tem um detalhe: e quando os pais ficarem doentes, será que a Sociedade Torre de Vigia vai dizer para as congregações sustentarem estas pessoas idosas? E se o casal que tem um filho desassociado, ele não tem outros parentes que possam cuidá-los em caso de gravidade, em casos de doença, na velhice, e aí? Aí a Sociedade Torre de Vigia vai aceitar que o filho venha cuidar dos pais idosos. São uns caras de pau, são uns criminosos,
são uns bandidos, mestres do engano. Vamos continuar. Se a gente não obedecesse a Jeová, ia impedir que Jeová desse para o Levi a disciplina que ele precisava. Olha só, obedecer a Jeová. Será que está obedecendo a Jeová? Alguém que faz algo assim, rejeita o próprio filho, carne da sua carne, sangue do seu sangue, para obedecer uma regra inventada por homens, por uma liderança internacional acostumada a mentir e enganar há mais de um século? Será que isso é amor da parte de Jeová? Eu acho que não, mas tire as suas próprias conclusões. Seria o mesmo que impedir Jeová de mostrar seu amor por ele. Na verdade, a nossa lealdade a Jeová pode salvar a vida do Levi. A gente decidiu que ia continuar confiando em Jeová e sendo leais a ele. Então, olha, eles acham aí que continuar ostracizando o filho, rejeitando o filho, enquanto ele não retornar para a organização de Jeová, é algo bom para o filho. Agora, se a mãe está sofrendo assim, e o filho, como deve estar? Sem a família, sem os pais, no mundo, com más companhias. Como será que está o filho nesta ocasião? Será que a mãe e o pai se preocupam em saber? Então, é assim que agem as testemunhas de Jeová para com as pessoas que saem da sua organização, mesmo que seja o próprio filho, carne de sua carne, sangue de seu sangue, mesmo que seja sua própria mãe, mesmo que seja seu próprio pai. Os amigos aí nem se fala, né? Isso aí não é de Deus, cara. Isso aí é do diabo. É do diabo, sim. Já faz 5 anos. Levi ainda não voltou para Jeová, mas não perdi a esperança. Então aí está a mãe, 5 anos depois, nunca mais falou com o filho, nem através de mensagens de texto pelo celular, e nem o pai. Eles nunca mais quiseram entrar em contato com o filho, mesmo que este tentasse. Nós observamos que o filho tenta o contato, mas os pais o rejeitam. Então aí já se passaram 5 anos e ela continua rejeitando o próprio filho, porque segundo ela quer agradar a Jeová, mas ela na verdade está agradando a organização da torre de vigia, a sua religião, aceita testemunhas de Jeová. E enquanto ela espera o filho voltar para Jeová, aí o que os anciãos dizem que ela tem que fazer para superar o estresse e a depressão? Uma mãe numa situação dessa com certeza está com depressão, tomando remédios controlados, e os anciãos vão dizer para ela: olha, sai de pioneira, irmã, sai de pioneira, vai resolver o teu problema de depressão. É isso que ela está fazendo. Enquanto isso, me mantenho ocupada como pioneira regular, usando minhas energias para ajudar outros a aprender sobre Jeová. Ajudar outros a aprender sobre Jeová, né? Olha, faz o seguinte, você que é testemunho de Jeová, você que aprova isso aí, leva esse vídeo aqui, ó, num tablet, e quando você visitar uma pessoa numa casa, mostra esse vídeo para ela. Vai pregar para uma pessoa, vai ensinar sobre Jeová, leva esse vídeo, passa esse vídeo para a pessoa, leva no celular, diz: olha, é assim que nós tratamos as pessoas que saem da nossa religião. Se você entrar, você é bem recebido. Agora, se você sair, mesmo que você seja o nosso filho, vai acontecer isso aqui com você. Mostra esse vídeo, que eu quero ver se eles vão aceitar um estudo da Bíblia com vocês.
Vocês vão querer ser uma testemunha de Jeová. Então vocês não mostram que vocês não têm coragem, não é? Vocês escondem isso aí das pessoas. As pessoas só ficam sabendo depois que estão muito envolvidas, né, com a seita, já criaram raiz lá dentro, aí começa a perceber a sujeira por trás. Senti na minha vida que as palavras do Salmo 97:10 são verdade. Jeová realmente cuida dos que lhe são leais. Observem esta passagem da Bíblia aí que ela quer aplicar. Salmo 97:10. Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Ele guarda a vida dos que lhe são leais. Então a mensagem aí é clara. O seu filho não é mais testemunho de Jeová, então ele é mau. Então você deve fazer o quê? Deve odiá-lo. Então a mãe, por causa desta regra, ela ostraciza o seu filho. Ela rejeita o seu filho. Então ela está, de certa forma, odiando o seu próprio filho. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não orienta-nos a odiar o nosso próximo, quanto mais um filho do próprio ventre. O que foi que ajudou Gabriela a ser leal? Bem, quando ela recebeu uma mensagem do filho, ela aplicou o conselho da Bíblia na sua própria situação. E lembrar do bom exemplo dos filhos de Corá a ajudou a não se deixar levar pelo que ela sentia pelo seu filho. Como são diabólicos, né, os líderes da sociedade torre de vigia, o corpo governante. Eles utilizam lavagem cerebral. As reuniões no Salão do Reino são oportunidades para lavar a mente das testemunhas de Jeová, inculcar nelas coisas que, de outra maneira, elas não fariam jamais. As reuniões, elas inculcam coisas erradas nas pessoas, como estas aí que você está vendo. Em vez disso, ela permaneceu leal a Jeová. Também, vimos que o marido dela, Beto, achou um artigo que ajudou eles a verem que eles não deveriam interferir na disciplina de Jeová. Disciplina de Jeová. Será que é disciplina de Jeová mesmo? Não é disciplina de Jeová. Não é de maneira nenhuma. É disciplina do corpo governante, né? Não aceita o corpo governante, não aceita as doutrinas, não aceita as regras. Então você vai ser desassociado. E você só pode ter a sua família de volta, que foi sequestrada, se você se sujeitar agora, incondicionalmente, às regras, às doutrinas e ao controle totalitário e legalista do corpo governante da torre de vigia, a organização que controla as testemunhas de Jeová em todo o mundo à base de ameaças e lavagem cerebral. Bom, não vamos ver mais o vídeo, já basta, não é? E eu vou mostrar para vocês uma revista Despertai, para vocês observarem como a sociedade torre de vigia, ela se contradiz, é perita em enganar, em manipular, em ocultar o engano. Esta aqui é a revista Despertai, de julho de 2009, página 29, está na mesma página, tanto na versão em inglês como em português, e diz assim, ó: ninguém deve ser obrigado a adorar a Deus de uma forma que ache inaceitável, nem a escolher entre a religião e a família. Será que o estudo da Bíblia causa ruptura na família? Não. Na realidade, quando o marido e a mulher não são da mesma religião, a Bíblia os incentiva a permanecer juntos como família. Então, como você observou aqui na revista Despertai, que eu acabei de mostrar para você, a sociedade, a torre de vigia, as testemunhas de Jeová, elas afirmam que não se deve pressionar uma pessoa a escolher entre a sua religião e a sua família. Isso é errado, mas eles fazem isso, descaradamente eles fazem isso. Então eles não cumprem o que falam, são hipócritas. Já imaginou se um católico resolvesse ser testemunha de Jeová e a sua família católica
dissesse que não teria mais nenhum contato com ele porque ele resolveu ser de outra religião, como as testemunhas de Jeová iriam se sentir? Perseguidas, iriam sair gritando pelas ruas. Mas como é com eles, eles não falam, eles ocultam, eles escondem. Mas aí está a verdade. Esfregue isso na cara de uma testemunha de Jeová. Coloque esse vídeo no seu celular e leve com você. Quando tiver oportunidade, mostre ele para uma testemunha de Jeová, para um estudante, para alguém que não conhece bem as testemunhas de Jeová. Ok? Eu agradeço a sua atenção e um abraço.